Olá, meu nome é Thiago Souto, eu sou quadrinista e eu estou aqui para fazer o terceiro episódio da série, está atrasado, do meu making off, do meu mais novo lançamento, que é o Teatro Fantasma, que está sendo lançado, na verdade que já foi lançado pela editora Conrad, então vamos lá. Estamos aqui para o terceiro episódio para falar finalmente da etapa mais divertida, que é dos desenhos. Mais divertida por quê? Porque depois da gente ter as ideias, depois da gente fazer roteiro, escaleta, Osvaldo, thumbnails, a gente finalmente vai começar a ver a história tomar forma do jeito que os leitores e leitoras vão ler a história. Então a gente vai dar o último, como que eu posso chamar? O último render da história. É uma etapa muito divertida, mas também é a etapa que eu acho que é a mais difícil. Não é a etapa mais difícil porque é a etapa, sei lá, que a gente toma mais decisões assim da história, mas é a etapa que demora mais pra ficar pronta mesmo. Porque desenhar demora, basicamente por causa disso. E quando a gente faz uma história muito longa, desenhar demora muito mais. Então, nessa etapa a gente tem que se preparar muito pra poder ficar convivendo ali com aqueles personagens durante um tempão. A Alice tá achando tudo muito divertido, ela tá bocejando aí. Quando eu rio, você reclama. Quando eu bocejo, você reclama. Que eu faço o quê? Bote uma máscara? Eu quero que você fique neutro. Não consigo. Você é meu tripé. Então eu sou objeto pra você, é isso? Machista! Onde que eu parei? Não lembro, pera. Então quando a gente vai começar os desenhos, é bom a gente já ter definido o jeito que a gente vai desenhar a história. Então a gente já passou, enquanto a gente estava fazendo todo aquele processo de ter ideias, roteiro e tudo, em paralelo eu estava desenhando, esboçando, e aqui com a mágica da edição eu vou passar alguns desenhos da pré-produção. Imagens, magia. Mas uma vez que a gente tem definido a cara dos personagens, o estilo gráfico da história, a gente tem que começar a desenhar. E para essa história em específico, eu trabalhei de um jeito que acho que me ajudou bastante, que é usando uma estrutura de página que é fixa durante a história inteira, que é chamada de grid ou grade, chamem como quiser. Não é o que você fez em Labirinto. Não, no Labirinto eu fiz, cada página tinha uma estrutura diferente da outra, que é um jeito de trabalhar também. Mas pro Teatro Fantasma, eu achava que fazia sentido pra história e também porque ia me ajudar. Oi? Pega o livro. Pro Teatro Fantasma, dá pra ver aqui, ó. Todas as páginas, elas repetem uma estrutura, tá vendo? Que tem 3 quadros aqui, 3 quadros aqui. E esse quadro, apesar de ter um só, ele segue a proporção desses 3. É como se fossem 3 juntos aqui. E nesse caso dessa página, é como se fossem 2, enfim. Isso é usar o grid. A gente usa essa estrutura, a gente dá umas mexidinhas de vez em quando, tipo põe, às vezes num espaço a gente põe 2, enfim. Mas é uma estrutura que se mantém ao longo de toda a história. Deixa eu pegar uma página bem bonita aqui para mostrar. Essa daqui é bem bonita, não tem grid, eu só tô mostrando para me exibir mesmo. Thiago Artista. Aqui, ó, por exemplo, essa daqui tem o grid, mas são 3 quadros numa página só. Tem casos que eu uso o grid de uma forma diferente, usando como se fosse a página espelhada, como se fosse uma coisa só, porque aí você tem a junção do espelho aqui no grid também. Enfim, quer sentar? Aí aqui eu separei uma página do princípio até o fim do processo. Então, a gente tem primeiro o que seriam os thumbnails aqui. Então, vocês veem que é um desenho bem rascunhado. Então aqui a gente definiu enquadramentos, ou como o personagem vai aparecer, os quadros, tudo mais, a interação entre eles, a dinâmica entre os painéis e tudo mais. E aí, quando eu estava trabalhando nesse livro, eu pegava esse thumbnail e eu redesenhava de novo num esquema de rascunha. Tá vendo que aqui é um desenho rascunhado? Redesenhar de novo é difícil. É um pleonasmo, né? Ainda é um rascunho, mas é um rascunho um pouco mais detalhado. E eu usava esse rascunho aqui para poder ir para a próxima etapa, que é o desenho. Então eu vou deixar ela aqui vou diminuir a opacidade. Eu usei um programa do iPad chamado Procreate, e aqui a gente tem o desenho por cima, dá para ver aí? Eu vou dar um zoom aqui. Então, ó, vocês podem ver que ele segue basicamente a estrutura do rascunho que está por baixo aqui. Tem um teatro aqui, tem um cara aqui em cima, tem umas cadeirinhas. Como eu já estava bem, isso aqui é uma página mais pro meio e pro final da história, então eu já estava bem acostumado a desenhar. Então os meus rascunhos eles eram bem rascunhados mesmo, porque aí eu conseguia desenhar em cima já
já sem precisar de tanto desenho de base, assim, né? E aí uma outra etapa que eu fiz foi o preenchimento, que aqui é um desenho, tem outline, tem um pouco de sombreado, mas ainda não tem muito. E aí eu usava uma outra layer aqui, ou uma outra camada, para poder dar a luz, sombra, essas coisas todas. Eu vou pegar aqui um quadro só para mostrar como que eu fazia o desenho aqui, beleza? Então aqui eu tinha o meu rascunho que eu fiz, que vai ser a minha base do desenho. E aí eu usei muito um lápis aqui do Procreate, que é o lápis 6B, que eu usava para praticamente tudo. Tá vendo que não tem nem cara o personagem? E aí eu começava a desenhar aqui. Agora, como eu já estou há um tempo sem desenhar eles, vai ficar uma porcaria. Né? E assim por diante. E assim para sempre, na verdade, né? Até o fim dos dias, até o fim dos tempos, porque eram muitas páginas para desenhar. E aí no final a gente tinha alguma coisa mais ou menos assim. Ó, tá bem melhor o desenho primeiro, né? E aí eu pegava isso, eu passava isso pro Photoshop, que é um outro programa, né, no computador, aí já não era mais no iPad. Eu fazia algumas correções se eu achava que precisava e eu imprimia as páginas. E aí o que eu tinha? Isso aqui, ó, não tinha balão ainda, mas eu imprimia porque com elas impressas eu conseguia ter uma ideia de como a história estava ficando, se estava ficando legal, se não estava. Às vezes eu anotava algumas coisas na página, se eu achava que tinha que corrigir depois. E aí depois dessa etapa vem a parte da finalização, que é o nosso próximo episódio, que vai ficar para semana que vem, eu acho. E eu queria falar uma coisa também muito legal, porque nesse meio tempo que eu demorei para fazer o vídeo, o livro chegou. Eu acho que eu já mostrei, eu já mostrei ele aqui no meu perfil, mas ele chegou e ele ficou muito legal, assim, ele tem uma capa com efeito, dá pra ver assim? Dá. Um efeito diferente de verniz, a impressão ficou linda, impresso no papel pólen, ele ficou enorme, super legal e a história está sensacional, sem querer falar bem de mim mesmo, sem falsa modéstia, né? Então, procurem nas livrarias, dê preferência para as comic shops, para as lojas online das comic shops. E é isso. Até o próximo vídeo. Compartilhe, curta e até a próxima. Tchau, tchau.